foi falado também na reunião, né? Questão que o Luiz falou de sacerdote Melquisedeque, né? Então, em que ministério que vai manifestar o sacerdote Melquisedeque? Não é no primeiro ministério, né? O primeiro ministério é o ministério da lei, sacerdote de Arão. Né? Então, o segundo ministério é o sacerdócio de Melquisedeque. Então, enquanto não tivermos 100% no novo ministério, o reino também não vai estar implantado. Né? Então, enquanto as pessoas não enxergarem isso, né, não tem como. Como diz lá em Hebreus 10, né? Hebreus, acho que é 9 ou 10. Enquanto a gente tiver com um pé no átrio, no santo lugar, não tem como a gente entrar no Santo dos Santos. Quer dizer, a gente tem que deixar um para poder adentrar no outro, né? E, infelizmente, as igrejas ainda estão no ministério da lei, né? Embora já prevalece a graça, embora Cristo já venceu a morte, né? Embora o pecado já esteja aniquilado, né? Como a gente viu, o ministério da morte ainda prevalece. O que é pregado hoje é a morte de Cristo, né? E depois a salvação do céu, né? Quer dizer, não é falado sobre o ministério de vida. E vamos falar em Romanos, né? Agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quer dizer, então o que temos que pregar hoje é a vida de Cristo, né? É a vida de Cristo. A morte já fez, já cumpriu o propósito, né? Já fomos reconciliados. Então, eu não preciso pregar a morte mais, né? Porque a obra está feita. Todos já adentraram. Agora, o processo de salvação de alma e corpo é aqui na Terra, né? Então, assim, esse é o processo. E é isso que as igrejas têm que acordar, né? Então, não tem mais que pregar morte, nem pregar céu, né? Nós já estávamos no céu antes, como a gente viu, né? Então, eu não quero voltar para o céu. Já estava lá, né? Quer dizer, eu quero hoje tomar posse da promessa que é o quê? Ser com o Pai, eu só vou conseguir isso através da salvação da alma e do corpo, né? Quer dizer, é ministério de vida, né? Então, a glória não está no ministério de morte, está no ministério de vida. Está lá em 2 Coríntios 3, né? Que fala assim, não que nós mesmos, 3 a partir do 5, né? Versículo 4. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Inclusive, foi o texto que o Mateus colocou lá, né? Fomos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança, né? Essa nova aliança que vai fazer realmente a diferença na vida das pessoas. É nessa nova aliança que encontramos Melquisedeque, né? É nessa nova aliança que está o reino. O reino vai ser estabelecido justamente nessa nova aliança, né? E depois do versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como será de maior glória o ministério do Espírito? Né? Então, o primeiro ministério é o ministério da morte, né? Da morte, da lei. E mesmo nesse ministério da morte, houve glória, né? Que Moisés brilhou, né? Quando teve essa revelação. Só que era uma glória que ia desvanecendo, né? Então, ele foi perdendo essa glória. E ele cobriu o rosto para que o pessoal não visse que estava perdendo. Mas agora, muito mais maior glória do Espírito, né? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Né? Então, o primeiro ministério de morte é aqui o ministério da condenação. Né? Porque essa é a finalidade da lei, né? É para condenar, não é para salvar. Então, a lei nunca vai salvar, nunca vai justificar. Pela lei, nós só temos condenação. Então, se o ministério de condenação e morte teve glória,
muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, né? Lá em cima, o ministério do Espírito, agora o ministério da justiça. É o que a gente tem clamado hoje, né? Quem tem fome e sede de justiça. Então, esse novo ministério é o ministério de justiça. Né? Conforme diz lá em Isaías 32, né? Reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. É o que nós esperamos, né? A manifestação da justiça do Pai. Isso está onde? É no segundo ministério. É no ministério de vida, é no ministério de espírito, que vai ser manifestada a justiça. Então não tem como clamar por justiça enquanto prevalecer o primeiro ministério. Não tem como. Então só vai haver justiça na terra quando for o reino. E quando vai ser implantado o reino? Quando for manifestado o ministério da liberdade, o ministério da justiça. É o ministério de Melquisedeque. Então, enquanto tiver um pelar e um pecar, não vai ter justiça. Não vai prevalecer justiça. Né? Somente quando se manifestar plenamente o segundo ministério. Amém. Pois, nesse particular, o que era glorioso já não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito maior glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muito mais ousadia. Né? Então, hoje podemos ser ousados, né? Porque não temos mais uma glória evanescente, mas uma glória que vai progredindo e é permanente. Né? E é permanente. Então, realmente, como o Manuel falou, temos que realmente crer nisso e estar declarando isso, para que prevaleça esse novo ministério. Né? Que esse ministério de vida, de liberdade, né? De justiça prevaleça. É o que a terra está sedenta, né? O que a terra está precisando. E vai vir através de quem? O sacerdócio de Melquisedeque, né? Vai ter levantado sobre a terra. Cabe a nós assumirmos isso, né? Como diz aqui, Deus nos capacitou para isso, né? Para sermos esse ministro da nova aliança. Então, amém. E a capacitação vem dele, né? Amém. E uma coisa, Paulo, para te exercitar isso daí, a gente não concordar, né, com a injustiça, com as coisas que estão acontecendo de errado, né? Tanto no nível religioso como no nível natural, né? Pensa assim que é uma das maneiras de a gente interceder ou profetizar contra isso é falar, ó, eu não concordo com essa situação, né? Não concordo com esse comportamento que a população está aceitando o que estão fazendo, né? Tanto a nível político como a nível social, a tudo que está acontecendo, né? Porque é um comportamento totalmente contrário, né? Então, eu quero, como sacerdote da Ordem Melquisedeque, estar intercedendo e profetizando, né? E a queda desse tipo de comportamento errado, né? Estando no comportamento correto, né? E aí vai vir essa confiança, né, que nós temos aí, falar, olha, confiança e fé, né? Eu não concordo com esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso país, em toda a terra. Eu tenho orado buscando o reino, né, o estabelecimento do reino em toda a terra, o Brasil e toda a terra. Que caia, né, toda maldição, que caia toda corrupção do ser humano, que saia fora. Seja abençoado a nossa terra, toda a terra. Então, eu penso que esse é um comportamento do sacerdócio do Melquisedeque, né? Posicionar dessa forma, não concordando com a maneira que está acontecendo a conduta, né, das pessoas, o que se faz no mundo todo. É a mensagem vetorial, né? Do vetor que o Ronaldo trouxe para a gente. É utilizar essa força a nosso favor, né? Não combater de frente essa força, mas aproveitar isso quando rejeita, ao invés de estar dando vida ou de estar dando atenção,
essas coisas negativas, nós simplesmente nos afastarmos dela. Nós simplesmente lutar contra e não dar a atenção devida, ou seja, inverter essa ideia, pelo que ele falou, né? Levar a potência negativa para que realmente tenhamos um resultado positivo. E aí vai somar essa força em querer praticar o bem e rejeitar o mal. Um dos nomes de Melquisedeque é justamente isso, né? É rei de justiça, né? Rei de justiça. Rei de justiça. E realmente é o que precisamos mostrar, né? Como diz o ditado, quem cala consente, né? Então, se a gente vê uma injustiça e se cala, indiretamente a gente está consentindo com ela, né? Então, realmente não podemos nos calar. Se não puder falar, pelo menos vou declarar, Pai, a justiça, né? A justiça. A gente tem que ter esse clamor, né, no nosso coração. Porque o novo ministério é esse, né? Ministério de justiça. Então, se a gente quer que manifeste o reino, tem que ter justiça. Então, é realmente nosso papel. Está clamando, tá, o que tiver ao nosso alcance, temos que fazer. Né? Buscar, já que fomos capacitados, clamar, mas mais de ter consciência dessa capacitação que o Pai nos deu. Né? Para com mais eficiência, com mais eficácia, podemos estar exercendo esse papel, né, de ministro de justiça também. Paulo chegou no Areópago, né, e estavam lá vários deuses demonstrados, né? E ele, no meio daqueles deuses todos, ele viu um que era desconhecido. Então, Paulo, opa, ao invés de criticar esses deuses, dizer que eles não têm poder de nada, eu vou focar nesse de que eles não conhecem. Eu venho aqui para falar desse aqui, ó, desse Deus desconhecido que vocês não conhecem. Então, veja como Paulo foi usado, com certeza orientado pelo Espírito, para a gente poder também ter esse discernimento e chegar nos momentos em que a gente vê tantas forças contrárias se levantando contra a nossa prática de fé e vida, né? Que é a palavra do Deus Altíssimo, é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e saber aproveitar daquelas situações e apresentar-lhes a Cristo. Preparai-vos para a luta, para a vitória final.